Senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que nos acompanham de casa e daqui, não poderia deixar de tratar sobre os temas da nossa cidade numa semana tão tumultuada, com tantas questões relevantes para a nossa cidade, para a nossa população caxiense. E ontem, refletindo, dialogando com algumas pessoas, eu lembrei de quando estávamos em época de campanha eleitoral, e nós falávamos, né, que os vereadores e as vereadoras, o executivo, que o parlamento, que nós estamos aqui para defender, vereador Libardi, o interesse público. Nós estamos aqui para defender o interesse da maioria da população, não os nossos interesses. Mas, por vezes, não é isso que a gente vê na estrutura de poder que existe na nossa sociedade. Infelizmente, muitas vezes a gente vê um parlamento que olha apenas pelos interesses de alguns. Nós vemos um executivo que muitas vezes olha para o interesse de alguns. Por isso que hoje eu queria tratar sobre o tema do serviço público, do papel do Estado, das terceirizações, da venda do nosso patrimônio. Porque quando a gente fala em educação, vereador Lucas, nós estamos falando de um patrimônio da nossa cidade. Muito nos orgulha nós termos uma educação municipal que é referência e que é muito bem falada por todas as famílias. Há anos nós temos uma educação municipal que é infinitamente superior à educação estadual. É uma pena, porque, de fato, gostaríamos de ter uma educação no ensino médio de qualidade. Eu fui estudante de uma escola de ensino médio, província de Mendoza, uma escola maravilhosa que me ensinou muita coisa, mas comecei a lutar justamente porque a minha escola era extremamente precarizada. E foi lá que eu aprendi a importância de uma educação pública de qualidade, porque muitas vezes nós não tínhamos uma educação pública de qualidade. E aí eu queria fazer algumas reflexões aqui com os nobres colegas sobre isso. Quando a gente tem escolas municipais perto da casa das pessoas, nós estamos facilitando a vida dos estudantes, a vida das famílias, para as crianças poderem ir na escola. Ter acesso à escola, vereadores, não pode ser algo difícil. Ter acesso à saúde não pode ser algo difícil. Esse tipo de serviço são serviços que as pessoas têm que ter facilidade para acessar. Eu tive a oportunidade de, umas 3 semanas atrás, ir lá no Machado de Assis, no Reolon, porque as lideranças comunitárias de lá, e mandam aqui, eu tenho certeza que elas estão nos acompanhando, a Sandra e a Denise, nós conhecemos um projeto que atendia mais de 50 crianças e adolescentes na escola, no sábado, vereadora Andressa, que proporcionava o acesso ao esporte para as crianças que nunca teriam acesso ao esporte se não fosse na sua escola. Lá tinha acesso ao futebol para meninos e meninas, que eu fiquei extremamente feliz, porque muitas vezes a gente não vê as meninas, né, jogando bola. Fui lá, até joguei uma bolinha com elas. Tinha também judô, foi um professor de judô lá, voluntário. Eles iam começar um projeto de coral na escola, porque tinha uma liderança comunitária que trabalha na escola, através da Codeca, ela é da merenda, que ela conseguiu articular com a direção a abertura da escola nos finais de semana. Nós deveríamos estar aqui debatendo a abertura das escolas nos finais de semana para a comunidade ocupar. Nós deveríamos estar debatendo escola de turno integral, para as nossas crianças terem acesso, que nós temos em Caxias poucas, mas que são referência, por exemplo, a Mansueto Serafini, lá no bairro Pioneiro. Mas nós estamos aqui discutindo o fechamento ou não dos 9º anos nas escolas municipais para repassar para as escolas estaduais. Aí tem algumas coisas que a gente não entende. A nossa cidade está construindo 31 escolas de educação infantil. Aí argumentam a questão dos anos iniciais. Mas na escola Machado de Assis, por exemplo, eu recebi fotos das famílias que tem algumas salas lá que não são ocupadas. São depósito. Então, nós gostaríamos de ter acesso a um planejamento, a organização. Qual é a perspectiva, qual é o objetivo da Secretaria da Educação? Aí eu pergunto, vereador Juliano, é a qualidade no ensino? O objetivo é atender melhor as nossas crianças? Porque a gente não pode olhar a educação como um gasto. A educação é um investimento. E eu queria aproveitar para fazer um paralelo com aquela comunidade, Reolon,
que tem a Escola Machado de Assis, que é uma referência, que todas as crianças adoram, e nós precisamos ter cada vez mais iniciativas e serviços públicos, principalmente a educação assim. A gente vê naquela região, nós temos lá um serviço de convivência, nós temos lá um CASE, né, que é a antiga FEBEM, que a gente chama. E aí, quando a gente fala, vereadores e vereadoras, de fechar turma e abrir presídio e CASE, tem alguma coisa muito errada na nossa sociedade. Não sei se vocês sabem, mas naquela região, o CASE tem um projeto para aumentar. Muita gente pode ver isso com bons olhos. Quando a criança não vai para a escola, ela vai para a cadeia. Quando o Estado não cumpre o seu papel com os jovens, com as crianças da nossa cidade, o que sobra? O que sobra de perspectiva para aquela criança que já nasce numa família extremamente vulnerável e sem condições? O que nós estamos oferecendo para as nossas crianças? Ao invés de estar oferecendo educação de qualidade, nós estamos oferecendo presídio. A maior arma que a gente pode utilizar para mudar uma sociedade é a educação. Isso o prefeito vai falar, isso a secretária vai falar, todos e todas nós vamos falar. Mas o que a gente faz na prática, nobres colegas? A gente fecha a turma e acha isso normal. Acha isso normal. E quando as crianças... Me cortou o coração que eu estava em Brasília e recebi áudio das minhas sobrinhas, tenho sobrinhas de 12 anos, que estudam lá no Ítalo João Balim do Cruzeiro. Elas disseram, tia, eu queria estudar até o 9º ano na minha escola. E nós sabemos qual que é a dificuldade. Como que é para uma criança trocar de escola daquela escola que ela tem um vínculo. Eu me lembro quando a minha mãe falou de eu trocar de escola, quando eu era adolescente, eu disse, jamais, eu vou estudar no província até o 3º ano. O vínculo que as crianças têm com uma escola tem que ser preservados, não quebrados dessa forma. Então, me preocupa quando eu olho para uma região como o Relon, o vereador Lucas, que eu sei que o senhor conhece bem, e vejo as lideranças comunitárias preocupadas, porque tem lá a proposta de ampliação do CASE, ouvi murmurinhos, mas me disseram que não, que fecharia o serviço de convivência. Quando o Estado não está presente, a criminalidade está presente, as drogas estão presentes, a violência está presente. E nós precisamos trabalhar para proteger as nossas crianças e adolescentes, para oferecer serviços de qualidade. As crianças têm que ter acesso a uma educação integral, têm que ter acesso a serviço de convivência, têm que ter acesso a contraturno, tem que ter acesso à saúde, tem que ter acesso a jovem aprendiz, a cursos profissionalizantes, a cultura, a arte, a esporte. Quais as crianças que têm acesso a isso na periferia da nossa cidade, nos bairros da nossa cidade? O que mais as crianças têm acesso é uma educação de qualidade. E agora a gente vai começar a cortar isso também. Vai sobrar o quê? Vai sobrar violência, insegurança, desproteção. Porque quando as crianças não estão nos serviços, as famílias precisam dar conta. Quantas famílias nós sabemos que trabalham e não tem com quem deixar a criança em algum turno? Eu já passei por isso, vocês devem ter passado por isso. Quantas pessoas a gente conhece, gente? Vamos ouvir mais a nossa comunidade. Seu aparte, vereadora Rose. Ultimamente eu não tenho visto os apartes, por favor. Não, eu ia comentar isso. Eu acho que agora a luta é de todas as escolas, juntas. Mas a gente pode ver especificamente também de cada escola. O Relon, nós fomos naquela reunião lá sexta passada, a senhora estava viajando, o seu assessor está presente. Tem as salas. Ontem, no Cidade Nova, já estão desde 2021, 2022, pedindo um fechamento. Tranquilo, é só fechar, dá para ter 2 ou 3 salas. Nós temos outras escolas individualmente que poderão aceitar esses alunos. Então, o que está por trás disso não é falta de espaço. Tem mais coisa, porque Porto Alegre está fazendo o mesmo processo que o Estado. Então, nós precisamos, inclusive, encaminhar isso para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, liminar, porque tem mais coisa por trás dessa lógica de não ter espaço nas escolas municipais. Obrigada. Exatamente. Como a senhora falou, vereadora Rose, acabar com a educação é um projeto, sim. Quando a gente não cuida do nosso patrimônio, que é a educação pública, quando a gente não cuida do nosso patrimônio, como, por exemplo, o SAMU,
Quando a gente não cuida do nosso serviço, da Codeca, do SAMAI, e começa a dizer que tem que vender, que tem que terceirizar porque eles não funcionam, é porque a gente não entende o que de fato são patrimônios públicos, o que de fato são investimentos em detrimento de gastos. Quando uma prefeitura municipal opta e diz que não tem dinheiro para nada, mas manda dinheiro para essa casa, para ampliar a verba na comunicação, e diz que não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para nada, é porque algo de errado não está certo. Nós não vamos aceitar isso. Nós estaremos com a comunidade, porque a educação pública precisa ser uma prioridade de todos e todas nós. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques.